Olá, meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um encontro de catequese online. Nesse encontro, nós vamos dar a continuação da Santíssima Trindade. No encontro passado, foi refrescado a memória de vocês sobre o que era a Santíssima Trindade, falamos sobre Deus Pai, e hoje nós vamos falar sobre Deus Filho. Esses são os temas que nós vamos trabalhar hoje. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Jesus é Deus. A origem da encarnação. A real presença de Jesus na Eucaristia. E o amor de Jesus por nós, como corresponder ao amor de Jesus. Então, para começar, nós vamos dar uma refrescada na memória de vocês sobre quem é Jesus Cristo. Como foi possível que um homem pobre, que vivia em uma cidadezinha de Israel, uma cidade humilde, se tornasse o mais conhecido e amado da história? Sim, essa é basicamente a história de Cristo. Ele foi judeu, carpinteiro, humilde, que só fez o bem, porque ele se assemelhou em tudo a nós, exceto no pecado. Mas mesmo fazendo só o bem, ele foi condenado à morte. Mas ele marcou profundamente a história da humanidade, com sua vida, morte e ressurreição. Alguns o classificam de sábio, outros de mestre e profeta. Então, a pergunta que fica: como foi possível que esse homem pobre, que vivia em uma cidade desprezada em Israel, que jamais escreveu um livro, não fez parte da elite, não foi militar, doutor, escriba, muito menos artista, não procurou pela força os seus ensinamentos, se tornasse o homem mais conhecido, mais amado e admirado da história? Porque ainda hoje tantas pessoas, inclusive nós, estamos dispostos a segui-los, às vezes com o sacrifício da própria vida. Por quê? Porque ele simplesmente é de fato o que afirmava ser. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Pelos séculos, milhões de homens e mulheres têm descoberto, por meio de um relacionamento pessoal com Cristo, alguém muito maior que um mestre ou profeta. Ao escutar e receber a sua mensagem, pelo que ele verdadeiramente é, inteiramente Deus e inteiramente homem. Como foi falado no encontro passado, Cristo ele não é metade Deus e metade homem. Sim, é homem por inteiro e Deus por inteiro. Plenamente amor e plenamente verdade, assim como o Pai. Eles o reconheceram como Salvador através de sua morte, sua ressurreição, sua mensagem e sua pessoa. Por quê? Porque eles deram um novo sentido para viver, assim como para nós. Quando estamos perdidos, Cristo ele nos dá um novo sentido, um sentido muito mais completo para a nossa vida. Assim como essa passagem de Coríntios. Quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. O que quer dizer? Que Cristo ele não cativou as pessoas por uma boa argumentação, por um excesso de palavras bonitas, não, ele cativou pelo que ele realmente é. Porque no mundo, ainda mais na nossa sociedade atual, muitas pessoas
né, nos encantam com palavras bonitas que lá no fundo são vazias, que não existe significado algum. E com Cristo é diferente. Ele pode falar palavras bonitas, mas a gente sempre sabe que elas vão ter um significado profundo. E por que um significado profundo? Porque é uma palavra de verdade e de amor, não de convencimento. Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, não é um mito, nem uma ideia abstrata, né? Ou seja, Cristo, ele não é como as princesas da Disney, o Homem-Aranha, os heróis, o Homem de Ferro, o Batman. Não. Jesus, ele não é um mito ou uma ideia abstrata, né, como todos esses personagens que eu citei. E por que eu citei esses personagens? Porque os heróis, as princesas da Disney, o Batman, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, enfim, eles não existem na vida real. Eles são apenas personagens. E com Cristo é diferente. Cristo, ele não é apenas um personagem. Não é só um personagem lá da Bíblia, né? Não é personagem de uma historinha. Ele existe. Ele é o Verbo encarnado. Então, por isso, ele não é um mito, ele não é uma ideia abstrata, e sim é homem e Deus verdadeiro. Ao chegar à plenitude dos tempos, Deus envia o seu filho, nascido de uma mulher. Então aqui nós já vemos a versão humana de Jesus. Assim se cumpre a promessa que Deus fez a Eva e Adão a serem expulsos do paraíso. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te pisará a cabeça e tu armarás traições ao teu calcanhar. Esse versículo de Gênesis, ele é conhecido como proto-evangelho. Por que ele é conhecido como proto-evangelho? Porque ele constitui o primeiro anúncio da boa nova de salvação. O primeiro anúncio da chegada de Cristo, ele já se dá lá no Gênesis, por meio do proto-evangelho. Tradicionalmente, tem-se duas interpretações. A primeira que a mulher se refere a tanto Eva, em sentido imediato, e também a segunda que se refere a Maria em sentido pleno, em que a descendência da mulher ela vai se referir tanto à humanidade como a Cristo. Vocês podem ver que ele, ao ler essa passagem, ela tem uma certa intertextualidade, né, já que ela gera vários sentidos. Ao ler, a gente pode entender de maneira imediata que está falando de Eva, né, depois dá para entender que está falando sobre Maria, e também que fala um pouco sobre nós, mas ao mesmo tempo sobre Cristo. Essa é a passagem chamada proto-evangelho, ou seja, é o primeiro anúncio da chegada de Cristo. Desde então, até que o momento em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, até o momento em que Cristo se torna humano de fato, em carne e osso, assim como nós, cheio de emoções, alegria, tristeza, raiva, ansiedade, enfim. Cristo, ele foi homem, né, foi humano como todos nós. Ele passou todas as coisas que nós passamos, exceto no pecado. Então, Deus foi preparando
a humanidade para que pudesse acolher Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Então Deus escolhe para si o povo israelita, estabelecendo com ele uma aliança. Lá no Antigo Testamento, Deus estabelece uma aliança, né, com o povo por meio de Moisés, e em seguida formou progressivamente, foi formando o povo de Israel, foi intervindo em sua história, manifestando os seus desígnios, as suas vontades, por meio de patriarcas e profetas, santificando-os para si. Tudo isso como preparação para a chegada de Cristo, a mais nova e perfeita aliança, e daquela plena e definitiva relação que devia ser efetuada pelo próprio Cristo, o Verbo encarnado. Ainda que Deus tenha preparado a vinda de Cristo, principalmente elegendo o povo de Israel, não significa que ele abandonasse os demais povos, os gentios. O que são os gentios? É o povo que não fazia parte de Israel. Eram os povos pagãos, né? Os povos advindos de outras terras. Deus, ele não abandona esse povo. Então, explicando, trazendo para o nosso contexto, vamos pegar aqui, digamos, Deus escolheu o povo do interior para ser o seu povo. Pegou lá o povo do campo, do Goiabal, do Jomim, do Campo Chato, né? Enfim, escolheu esses povos para ser seu povo. Isso não significa que ele vai excluir, né, o povo lá da Vila Aparecida, o povo do Fátima, o povo da São José, da Matriz, enfim, lá do Novo Mundo, né? Não significa que esse povo será excluído, né? E assim é que se dá aqui, né? Por Deus ter elegido o povo de Israel, ter eleito o povo de Israel, não significa que ele abandonou os demais povos, que ele abandonou os gentios ou os pagãos, né? Conforme a tradução é pagãos, porque Deus nunca deixou de dar testemunho de si mesmo. A providência divina, ou seja, a providência de Deus, fez com que os gentios, os pagãos, os outros povos, enfim, tivessem uma consciência mais ou menos explícita da necessidade de salvação. E até os últimos rincões da terra se conservava o desejo de serem redimidos. Ou seja, Deus elegeu o povo de Israel, mas não abandonou os demais povos. Jesus é Deus. Assim como nós falamos, como foi trabalhado na catequese passada, vamos refrescar um pouco a memória aqui. Jesus Cristo é sobre todos, Deus bendito eternamente, Criador de todas as coisas, e para aquele por quem elas subsistem. Em seu imenso amor foi manifesto na carne, ou seja, foi humano, e se revelou como homem. É um grande mistério e uma realidade revelada para nossa salvação e bênção, que agora é eterna, que se tornou eterna por meio da morte e ressurreição de Cristo. As Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia, ela declara que Jesus é Deus, dizendo assim: no princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está no livro de João, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Quem que é esse Verbo? Deixando essa passagem de maneira mais explícita. O Verbo é Jesus. Então, eu diz aqui, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, quer dizer que é Cristo. O Verbo
estava com Deus, porque Jesus, antes de vir na Terra, ele estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Por quê? Porque o Verbo era ninguém mais e ninguém menos que Jesus. Então, por isso que diz, no princípio era Verbo, que era Cristo, e o Verbo estava com Deus. Quer dizer, Cristo estava com Deus e que Cristo era o Verbo. Ele estava no princípio com Deus. Então aqui, nos slides também tem, nesse último slide também tem várias passagens aqui que confirmam que Jesus é Deus. Como nós já vimos no encontro anterior, né, sobre esse tema, que Jesus é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo, eu não vou ficar me prolongando muito nesse tema para não ficar repetitivo e cansativo para vocês. Origem da encarnação. Aqui, o que nós devemos desmistificar algumas coisas, porque principalmente aqui no interior nós temos muito enraizado a doutrina espírita, e a doutrina espírita ela acabou se mesclando ali com o catolicismo, mas tem coisas que nós deve ser desmistificado porque não faz parte da nossa doutrina. O que eu posso citar aqui? Exemplo, quando dizem que quando uma pessoa morre, ela de acidente, sei lá, por exemplo, ela fica vagando, né? Ela não vai nem para o céu nem para o inferno. Isso advém da doutrina espírita, né? Não há nada na doutrina católica, nas verdades católicas, que afirme que isso aconteça. Então, a princípio, nós não devemos acreditar nisso. Por quê? Porque isso não faz parte da nossa doutrina. Outra coisa, né, que muitas pessoas acham que advém do catolicismo, que na verdade é uma doutrina espírita, é a questão quando a pessoa morre, ela se encarna ou em uma criança ou em alguma pessoa com algum transtorno, tá? E isso não faz parte também da doutrina católica, até porque quando uma pessoa tem um transtorno, ela deve ir ao psiquiatra, e ao psicólogo, e se necessário fazer intervenção, com a medicação. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com pessoas que morreu, que está vagando, que incorporou nas outras. Isso não faz parte da nossa doutrina, não faz parte da doutrina católica, e sim do espiritismo. A encarnação na visão católica, ela é diferente. É o que nós vamos ver aqui. A encarnação tem na sua origem o amor de Deus pelos homens. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou ao mundo seu Filho único para que vivamos por meio dele. A encarnação é a demonstração por excelência do amor ao Pai para com os homens, já que nela é o próprio Senhor que se entrega aos homens, fazendo participante da natureza humana na unidade pessoa. Após a queda de Adão e Eva no paraíso, a encarnação tem uma finalidade salvadora e redentora, como professamos no credo. Então, que isso? Aqui também tem uma passagem. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, você deve estar se perguntando,
católica tem a questão: quando que vai acontecer essa encarnação? O que a Igreja Católica acredita acerca da encarnação? Assim, a princípio, quando a pessoa morre e que ela vai para o céu, né, ou para o purgatório, vai só a alma, porque o corpo fica. O corpo ele vai se unir à alma apenas no juízo final, né? Então, a encarnação, de um certo modo, ela vai acontecer lá no juízo final, né? Primeiro, cada pessoa ela vai passar por um juízo individual, né? Ou seja, quando a pessoa morre, ela vai passar por um juízo individual, que aí é onde se decide se ela vai para o purgatório, se ela vai para o céu e, para a pior das hipóteses, para o inferno, né? Esse que é o juízo individual. Aí nós temos, né, o juízo final, que é a segunda vinda de Cristo, onde ele leva os justos consigo. Então, a encarnação ela vai acontecer de fato no juízo final. A encarnação, ela não só manifesta o infinito amor de Deus aos homens, sua infinita misericórdia, sua justiça, seu poder, mas também a coerência do plano divino de salvação. A profunda sabedoria divina consiste na forma segundo a qual Deus decidiu salvar o homem. Isso é, do modo como convém à natureza, que é precisamente mediante a encarnação do Verbo. Ou seja, a salvação, né, se dá unicamente por meio de Cristo. Tanto que ele tem uma passagem bíblica que ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se nós não acreditarmos em Cristo, nós também não fazemos parte do plano de salvação. Porque, como Cristo diz, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Para chegar a Deus, é preciso passar pela mediação de Cristo. É preciso acreditar em Cristo para que se possa chegar ao Pai. Ou seja, esse acreditar em Cristo, eu friso aqui, não é você fazer todas as cagadas do mundo e ir lá e mudar de religião para ser salvo, né? A salvação não funciona assim, tá? Isso fique bem claro, né? Para vocês não fazer uma presepada dessa daqui a uns anos, né? A salvação não é você chegar e mudar de religião, de denominação religiosa e dizer, tô salvo. Não é assim, né? A salvação, ela não se dá pela religião, e sim por Cristo. Tanto que a Igreja Católica, por si mesma, não salva ninguém, mas ela leva ao Salvador, que é Cristo. Então, isso é muito importante, que fique gravado aí na cabecinha de vocês. E aqui, reforçando o que já foi falado, ali com o exemplo dos personagens, que Cristo, diferentemente dos personagens da Disney, ele não é um mito e não é uma ideia abstrata. É um homem que viveu em um contexto concreto, uma sociedade concreta, assim como nós, e que morreu, passou por uma morte cruel, e depois de ter levado sua própria existência dentro da evolução da história. A investigação histórica sobre Cristo é, pois, uma exigência da fé cristã. Por que uma investigação histórica sobre Cristo é uma exigência da fé cristã? Porque só se ama aquilo que se conhece. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês amam
uma pessoa que vocês não conhecem, vocês amam um desconhecido? É claro que não. Né? Para você amar uma pessoa, você tem que conhecer a história dela, você tem que conviver com ela, e assim é com Cristo. Né? Você tem que conhecer Cristo, né? Conviver com Cristo, para que verdadeiramente amá-lo, pois só se ama aquilo que se conhece. Então, por isso que é importante conhecer a história de Cristo. E onde a gente conhece a história de Cristo? Por meio da Bíblia, por meio do catecismo, por meio de livros. Hoje em dia tem muitos livros bons que não traz só o conhecimento de Cristo, como também o conhecimento sobre a igreja. Então, é bem importante, a leitura. A presença real de Jesus na Eucaristia. Conforme nós já conversamos ali um pouco ano passado, um pouco antes de vocês receberem o sacramento da comunhão, um pouco antes da primeira Eucaristia de vocês, foi conversado sobre isso. Mas vamos trabalhar um pouquinho de novo. Na Eucaristia, pela consagração do pão e do vinho, realiza-se uma mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância de seu sangue. Essa presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por autonomase, porque é substancial, quer dizer que Cristo está de fato presente, nas formas em corpo e sangue, nas formas de vinho e hóstia. Erro seria, portanto, explicar esta presença imaginando uma natureza pneumática, uma natureza simbólica, como se a hóstia e o vinho, consagrados, transformados em corpo e sangue de Cristo, fossem meros símbolos. E não, a hóstia e o vinho, os consagrados, eles não são símbolos, mas sim Cristo, que está realmente presente ali em corpo e sangue. Jesus está presente substancialmente na Eucaristia, não somente enquanto Deus, mas também enquanto homem, ressuscitado, glorioso e completo. A esta presença, a Igreja chama de substancial. A substância é a identidade da coisa. O acidente é a aparência da coisa. Aqui vamos entrar um pouco na questão de física. A catequista não é boa em física, mas aqui a explicação está bem clara e vocês vão entender. Tudo que se vê é acidente. Não existe acesso a substância em nada, não só na Eucaristia. É uma realidade metafísica. Os acidentes podem mudar, mas a substância permanece sempre a mesma. Mudar a substância significa mudar a identidade. Tá. Agora vamos traduzir isso para o português, para que nós, inclusive eu, consiga entender. No dia a dia, quando ocorre uma transubstanciação, porque o processo da hóstia do vinho se transformar em corpo e sangue de Cristo, ele é chamado de transubstanciação, porque, ou seja, troca de substâncias, vamos dizer assim. Aqui tem um exemplo. Quando a vaca come a grama, você vai tirar ali leite, ele não vai sair grama, ele vai sair leite. Então, ali ocorre uma transubstanciação, porque há uma troca de substância. A vaca come a grama, come o pasto, e o pasto vira leite. E existe uma mudança de substância e também de acidente. Ou seja, muda tanto a identidade quanto a aparência da coisa, no caso da vaca, do pasto e do leite.
Na Eucaristia, porém, ocorre um fenômeno diferente. Na Eucaristia vai mudar a substância, que em vez de ser trigo, em vez de ser uva, vai mudar a substância, né? Que vai ser a substância essa que é o corpo e o sangue de Cristo. Mas não muda o acidente, ou seja, a aparência. Porque você vai, quando você recebe o corpo e sangue de Cristo, né, você crê ali, estou recebendo o corpo e sangue de Cristo. Mas você olha, digamos, fisicamente, a aparência de uma hóstia, o gosto é de um pão, ali, né, o vinho, ele vai ter gosto de vinho, então, a aparência, o gosto, o peso, o formato, vai ser tudo de pão e vinho, mas a substância não é pão e não é vinho, porque, como o próprio nome diz, transubstanciação. O que quer dizer transubstanciação? Transformação de substância. Então, a substância vai mudar. Na consagração, em vez de ser pão, hóstia, vai ser corpo de Cristo. Em vez de ser vinho, vai ser sangue de Cristo. É Cristo completo. Não é só Cristo, é Deus, mas Cristo homem também. Ele vai instalar corpo e sangue completo. Deus e homem completo. Aí tá, a pergunta que não quer calar. Por que nós não comungamos em duas espécies, né? Ou seja, através do pão e do vinho? Alguns tempos atrás, acho que inclusive até se comungava em duas espécies, mas o que acontece? Ao comungar em duas espécies, o vinho, o sangue de Cristo, né, do padre caminhar e tal, acabava sendo derramado. Ou até mesmo ali no molhar ali, a hóstia, entregar ao fiel, o sangue de Cristo ali acabava caindo no chão, saindo fora. Então, por conta disso, foi optado a comunhão somente em uma espécie, ou seja, apenas o corpo de Cristo. Claro que em ocasiões mais especiais se recebem duas espécies, como na primeira Eucaristia, na Crisma, enfim, na recepção ali dos sacramentos, de alguns sacramentos. Aqui sintetiza tudo que nós já falamos, né, que ali na hóstia consagrada não é mais pão, mas que é Cristo. E também aqui a questão da como é que vamos se dizer, da comunhão ali em duas espécies. Então, aqui tem uma informação importante. Essas presenças de Cristo não podem ser chamadas só de transubstanciação. Ela é, na verdade, consubstanciação. Porque transubstanciação é a troca que se dá entre uma substância e outra. Mas na consubstanciação é entre duas substâncias e outras. Por isso que, na realidade, ao invés de ser chamado transubstanciação, chamado consubstanciação, ou seja, a transformação de duas substâncias juntas. Porque na Eucaristia não existe o pão, ou só a substância do pão, mas a presença de Cristo, uma substância somente. O amor de Jesus por nós, como corresponder ao amor de Cristo? Já a minha cara daqui como corresponder ao amor de Cristo. Ao lembrarmos alguns encontros de Jesus com os grandes pecadores,
né, que podemos citar a samaritana, a mulher adúltera, Zaqueu, né, ou da parábola, desculpe, do filho pródigo, percebemos o quanto Jesus nos ama. Ele recebeu cada pecador com quem se encontrou com misericórdia, tendo compaixão, oferecendo perdão e salvação. Ou seja, Cristo, ele detesta o pecado, mas ama o pecador. E por amor ao pecador, ele tem compaixão, ele oferece perdão e salvação a este pecador. E também exceção a todos nós. Porque se nós dissermos, se nós batermos no peito e dizer, eu não tenho pecado, somos arrogantes e mentirosos. Porque não existe pessoa que não tenha pecado. A única pessoa, o único humano que não teve pecado foi Jesus. Mas fora Jesus, todos nós, sem exceção, temos pecados. Todos nós somos pecadores. A todos, Jesus ofereceu uma nova oportunidade de recomeçar, até para os seus mais próximos que os traíam, como foi o caso de São Pedro. A atitude de Jesus para com Pedro pode nos gerar até um certo desconcerto, uma incógnita na nossa cabeça. Porque, como assim? Jesus confiou à sua igreja um cara lá que foi lá e negou ele 3 vezes, fazendo ser o nosso primeiro papa. Se nós pensarmos com a lógica do mundo, a lógica puramente humana, isso era inadmissível. O correto era, na nossa imaginação, na nossa cabeça, era Pedro pagar essa grande traição e não ser-lhe confiado nem mesmo um pequenino grupo de discípulos. Mas a lógica de Deus e a lógica de Cristo, ela é diferente da nossa, porque a lógica de Deus e de Jesus é a lógica do amor incondicional. Amor esse que não pede nada em troca, que não se fixa no tamanho do pecado, se o pecado é pequeno, se o pecado é médio, se o pecado é grande, senão que busca a todo custo resgatar a pessoa e renová-la. Para Jesus, não interessa se você errou uma ou milhões de vezes. Desde que você o busque de coração sincero e arrependido, ele te dá uma nova chance. Mas claro, sempre tem que ter um coração arrependido. Porque se eu bato no peito e digo assim, eu não sou pecador, eu não sou pecador, como Cristo vai perdoar? Se eu não quero perdão. Quando eu digo que eu não tenho pecado, é porque eu não quero perdão, né? Porque eu não quero que meus pecados sejam perdoados, porque para mim, na minha concepção, né, eu não sou pecador, eu sou perfeito. Nossa, sou o mais perfeito de todos. Então isso de certa forma, uma arrogância. Quando você diz que você não tem pecado, você está sendo arrogante. E por você estar sendo arrogante, você recusa o perdão de Deus. Então, por isso, que para que Cristo nos dê uma nova chance, para nos tornar uma pessoa melhor, é preciso passar primeiro pelo arrependimento. É preciso ser humilde, seja humilde e reconheça que eu sou um pecador, que eu cometo erros, certo? Como corresponder ao amor de Jesus? Como não maravilhar-se ao perceber-se tão amado? Um amor tão grande que dá a vida por mim, por meio de uma morte tão cruel. A resposta natural ao experimentar-se tão amado é corresponder a esse amor. Mas como posso
corresponder ao amor de Jesus e assim poder amar cada dia mais a mim mesmo e aos demais. O Papa Francisco nos deixou durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013 uma boa dica: a oração. Algumas dicas para crescer no amor: dedicar um tempo diário à oração, pois, como eu falei anteriormente, só se ama aquilo que se conhece, e é por meio da oração que nós vamos conviver com Cristo. Pedir perdão e perdoar, ser humilde em reconhecer os seus erros e o erro do outro, não ser arrogante. Buscar constantemente renovar-se através do sacramento da reconciliação, que é a confissão. A confissão, ela nos serve para limpar dos nossos pecados, não para nós ficar lá batendo papo com o padre, A confissão, ela não é um bate-papo com o padre, para você tomar um chimarrão com o padre, mas sim é para buscar o perdão dos nossos pecados. Participar da Santa Missa é bem importante. Eu ia avisar que sexta-feira ia ter missa, mas até vocês receberem esse encontro, a catequese vai ter passado. Participar de Santa Missa, pois o encontro pessoal com Cristo sacramentado faz com que o nosso coração cresça. Por isso, participar das missas é muito importante. E comprometer-se com os demais, especialmente com os mais carentes, fazendo um serviço solidário. A pessoa carente, muitas vezes, ela não carece só de coisas materiais. Se nós formos pegar a realidade da escola, por exemplo, existem muitas pessoas carentes, mas não de coisas materiais, de coisas de dentro, de uma pessoa para conversar com ela, de uma pessoa para pelo menos cumprimentar, dizer um oi, tchau, uma pessoa com quem ela possa desabafar, conversar. Então, sim, na nossa realidade, temos muitas pessoas carentes, mas nós, muitas vezes, nós só olhamos para a carência material e esquecemos da carência interna. Então, por isso é importante comprometer-se com os demais, atentando-se às pessoas que têm a carência interna, a carência que vem de dentro, e não só a carência, a pobreza material, certo? Obrigado pela atenção, pela participação de vocês. Dúvidas é só me chamarem no WhatsApp. Beijo e até o próximo encontro.